Fala pessoal, salve, salve, simpatia, Mapa da Copa de volta, episódio 7, como diria um amigo nosso, 7. Episódio 7, números históricos. Ele é teu amigo? Meu amigo, é? meu amigo. Temos uma boa amizade. Nós voltamos àquela história de falar sobre números de camisa? Garrincha, Rodrigo De Paul, Renato Portaluppi, quem mais? Cláudio Poucanirria, Canidia era 7, Piojo Lopes, O Tinga no Inter era o 7. Guilhermo Barros Esquerdo. Na seleção uruguaia, Nico de la Cruz. Esse é o último ano que Alzamendi, eu posso... Esse provavelmente... mais atrás. Cavani vestiu a 7 também, até o Forlan liberar 21. É verdade. Provavelmente seja o último ano que eu possa falar isso, porque eu acho que Palmeiras ou Flamengo, um dos dois vai ser campeão da Libertadores, mas Guilhermo Barros Esqueloto tem mais Libertadores que qualquer clube brasileiro, ele ganhou 4. Que bom, né? É o último ano que eu posso falar isso, porque ano que Faz vem o o Flamengo seguinte, ou o Palmeiras vai ter ser tetracampeão. Que bom pra ele, né? Ou vocês acham que não? Ou vai ser um uruguaio campeão esse ano? O Guilhermo Barros Esqueloto treina o Vélez, que tá na chave do Penharol, e o Penharol igualou em pontos. Aliás, agora e vai engolir. O Vélez não conseguiu classificar entre os 16 do Campeonato Argentino. Tá bom o Viu trabalho a dos força da megistas. nossa liga? A nossa liga argentina é tão forte que um clube que não classifica no campeonato, vai entre os 16, consegue estar disputando com o Penharol a liderança do grupo na Mas na sabe o que é Libertadores. isso? É o calendário, tem muitos jogos, e aí o cara não consegue focar no campeonato nacional e Não no campeonato tem. continental. Não tem como. Muitas viagens também, né? O Vélez é um time que viaja. Daí sai de Liniers, vai a Núñez. Sai de Liniers, vai a La Boca. Sabe que isso é uma baita... o trânsito Vai a intenso. Boedo. Tu sabe que é maravilhoso porque o calendário argentino ficou maior esse ano, né? Ele tem dois campeonatos com 30 clubes, que ele tem a fase classificatória, que joga 15 jogos, né? E depois tem mata-mata. É um calendário maior do que era antes. E os clubes lá estão reclamando, sim, do calendário, porque tem mais a Copa Argentina. A Copa Argentina está sendo jogada na data FIFA. Tá, mas agora eu vou dar um A Copa carteiraço. Argentina- Então eles acham, né, que eles não têm o estadual. Eles não têm as nossas calendários. Agora eu vou dar um difícil carteiraço. lá. Me convidaram pra vir aqui, É. botei meu moletomzinho do Uruguai, com a bandeira do Uruguai, escrito Uruguai, e a gente não para de falar de campeonato argentino. não sei Futebol que ir lá do argentino, Rio, eu não né? entendo. Eu não entendo. Então é o seguinte, O Uruguai é exemplo, porque o Uruguai tem um campeonato curto que permite aos seus clubes descansarem no final de semana para focar na Libertadores. Mais ou menos, que inventaram um intermédio lá só pra confundir. mas a gente vai falar, não seria um ressurgimento, mas ou um facho de luz do futebol uruguaio na Libertadores 2025, porque os dois gigantes, o Nacional e o Penharol, se eu não me engano, são os dois times com mais participações ao lado dos bolivianos, né? Do The Strongest, do Bolívar, porque Nacional e Penharol estão quase todos os anos na Libertadores. O Nacional desde 95 de forma ininterrupta. E o tema dessa semana é essa luz do sol uruguaio iluminando outra vez a Libertadores. Penharol e Nacional, que nesta semana recebe o Internacional, que muitos já davam como liquidado. Eu acho que o no Grupo ressurgimento é o do Nacional, né? O renascimento é em Porto Alegre. Embora o Aguirre Penharol no tava Penharol muito tenha mal. levado adiante na Libertadores do ano passado. E É esse ano ele começa mal e... Ele começou mal no Campeonato Uruguai, já não tem mais chance de título também. Mas esse é o reflexo da declaração do Inácio Julio lá no Congresso da Comebol sobre os times jogarem o gauchão. Aquilo ali deu uma mexida nas entranhas dos gaúchos e gaúchos, e o Nacional e o Penharol perceberam que eles precisavam melhorar um pouquinho e conseguiram, né, dar uma reagida. E o Nacional não só está melhorando na Libertadores, como no final de semana ainda pode conquistar o título do Apertura. O Nacional está sobrando, né, neste momento. Embora o bom time uruguaio nas últimas temporadas tenha sido o Liverpool. Que é o líder. O Liverpool é o time que tem revelado bons jogadores, tem um trabalho por trás. Não é SAF ainda, né, Pedro? Ainda não. Mas Tem uma estrutura... pretende ser. Como... hoje O Uruguai tem muitas SAFs. Né? O Nacional Tem. e o Penharol são uma resistência. Até. Defensor, E Danúbio. o Danúbio está em último. Tá mal. Tem algumas semelhanças, né? Nacional e Penharol são a resistência. Nós somos o Uruguai do sul, do sul, né? Do norte. É o Uruguai do Norte. A Marília Ruiz da Paramount comendo os jogos. Uma vez eu falei para um amigo meu uruguaio, ele veio a Porto Alegre, passei com ele por Porto Alegre, e aí comecei a contar um pouco da história da Muita Revolução neblina na Farroupilha. cidade, aquele dia. Não, é mais em Montevidéu que tem, né? mas mais perto do Rio fog da Prata. é forte. Mas e aí eu falava para ele sobre a Revolução Farroupilha, e aí eu disse assim, em resumo, para que tu entendas,
O Rio Grande do Sul é o Uruguai que perdeu a guerra. É isso. Vocês ganharam a guerra, tiveram a ajuda dos ingleses, é verdade. Mas ganharam a guerra. A Marília Ruiz, a gente troca às vezes algumas informações que ela comenta os jogos da Paramount, né? E ela sempre brinca chamando o Uruguai do Norte e ela não entende alguns costumes, algumas coisas que a gente tem aqui. Eu acho que eu posso falar, ela é corintiana, acho que ela não esconde de ninguém que é corintiana. Acho que não. E ela, pela última passagem do nome que eu vou falar agora, ela não consegue entender como no Uruguai do Norte a aceitação foi tão grande ao nome de Mano Menezes no Grêmio. Porque lá no Corinthians, se falar em Mano Menezes é que nem se vai falar no... Thiago, sei lá, naquele lá que passou no Grêmio, Wagner Mancini. Sabe? Falar no Mano Menezes no Corinthians. E ela vai ver que vocês aí no Uruguai do Norte estão comemorando a volta do Mano. É incrível. Ela não conseguia entender. Eu falei, o Uruguai do Norte tem dessas coisas. Muito particular, né? O Diego Aguirre no Peñarol é um ídolo pelo que ele fez como jogador, fez gol do título da Libertadores, e como treinador. Ele era o técnico que levou o Peñarol à final da Libertadores 2011, né, contra o Santos. E a semifinal do ano passado. Semifinal do ano passado, então ele tem toda uma identificação, né, como é o apelido dele? La Fiera? A Fiera. La Fiera. A Fiera. E eu acho que eu já contei isso num mapa da Copa aqui. Teve um treino do Inter na primeira passagem dele, em 2015, que eu fui com uma camisa, não era uma camisa de jogo do Peñarol, uma camisa toda preta que tinha o símbolo do Peñarol gigante, na altura entre o peito e a barriga. E o treino era no Beira-Rio, era aberto pra imprensa, eu tava lá assistindo na arquibancada, daqui a pouco ele apita no meio do treino, apita pra parar o treino e vem caminhando na minha direção. E eu pensei, cara, falei alguma bobagem, o que eu falei? E aí ele chega perto de mim, me olha, aponta pro símbolo e diz, bela camisa. É o Marlon Brando dos Pampas. Ele é um grande cidadão, o Diego Aguirre. É verdade. Pra gente não ficar... E os uruguaios do extremo sul, como é o caso do Nacional, fez um pouquinho diferente, né? Apostou em um treinador que estava no futebol colombiano e tá reagindo. Mas é um Uruguai. Mas pra gente não ficar perdido e andando aqui em círculos no lado sul do mundo, vamos chamar a nossa rota? Bora! A recuperação do Nacional, a ascensão do Peñarol e a tradição uruguaia na competição. Isso aqui com dulce de leite? Um dulce de leite em La Cucaracha. Uma vez uma ex minha falou isso, fui com ela pra Montevidéu, a gente no restaurante, assim, do hotel, e ela pediu pro cara, por favor, me gostaria de comer um dulce de leite em La Cucaracha. Eu falei, meu Deus, a guria pediu uma especiaria barata com doce de leite. E aí o garçom não entendeu também, como, senhora? Aí ela, La Cucaracha, ela me olhou, quero na colher, eu quero comer doce de leite na colher. Ah, em La Cuchara! O Ney Morrudo, nosso saudoso ex-colega cinegrafista, grande figura, chegou a pegar o Ney Morrudo na cobertura. Primeira viagem internacional dele foi fazer um galpão crioulo na fronteira. E eles pararam para tomar um café. E aí ele disse, um café com leite. Aí a atendente botou o café e disse, dulce? E ele, prazer, Ney Morrudo. Foi o Ney e ele contava isso, cara. Foi o Ney que chegou num hotel e aí... Você tem que preencher a ficha, dizia firma. E ele escreveu RBS. O Glauco saudoso, né? Grande, né? O Glauco Paz sacaneava muito ele. Aí o Glauco Paz pegava esse... Porque eles eram dupla, né? E formava uma dupla espetacular, porque eles passavam o tempo todo brincando um com o outro, mas grandes parceiros. E aí o Glauco começou a espalhar numa viagem que ele pediu um tê pra tomada, e aí tocou a campainha e veio bem o garçom assim, qual tipo de tê que é? Todos! Camomila. A gente vai apresentar as camisas do nosso varal aqui hoje? Vamos lá. Começamos pela de cima do... La Violeta. La Violeta. Defensor. Esporte. Abaixo a da seleção uruguaia, né? Essa camisa da Copa América de 99, ela tá um pouco destruída, dá pra perceber, né? Tá, Perdimos. Lá embaixo tem um fio puxado, tem uns buracos, acho que são de cigarro ali perto do símbolo. Eu ganhei essa camisa. A 10 talvez do Magonil naquela Copa América. Era? Pode ser. Pode ser, então. O Uruguai perde na final pro Brasil, a final da Copa América. Carini, o goleiro. Isso, mas era uma... Dario Silva, Magajanes na frente. Era uma Copa América disputada no Paraguai e que, para variar, o Uruguai eliminou o dono da casa. Eliminou o Paraguai nos pênaltis. Tem isso, né? Na Argentina ele fez isso também, né? Naquele ganho. 2011. Ali a camisa do Cerro Largo, que deveria estar jogando gauchão, porque é quase Rio Grande do Sul, Cerro Largo, né? É nuestro. De nuestro. Mas tá na Aliás, Sul-Americana. entrevistaste o presidente do Cerro Largo, lá né? no sorteio da queria Libertadores. jogar aqui, lembra? Ele queria pegar o Grêmio. Não deu, pegou Vitória da Bahia, bem longe. E Os caras ganhamos deles lá. achando que o presidente do Cerro Largo, simpático, quer pegar o Grêmio. Ele viu o time sim. do Quinteiros jogando, ele queria jogar contra aquela teta. Imagina. Claro, fazer um marketing ali, Marketing e outra. Tem uma uma invasão. viagem curta, tem uma invasão. Mas o Cerro Largo não é pior que o Atlético Grau, né?
Não Não é não. Não, é bem melhor. Embora o Cerro Largo, na pré-temporada, fez amistoso contra o Guarani de Bagé, tomou 5-0. Jogou no craque Wilson Júnior. O Cerro Largo poupou os titulares contra o Guarani, porque na mesma semana ele tinha enfrentado o Pelotas, aí foi equilibrado, foi 1-1. Empatou com o Pelotas. E aí ficou Cerro Corto. Desculpa, era o que tinha pro momento. tinha que- E atrás do Cristiano Munari, a camisa do Carboneiro do Pinharol. Penharol. Faltou do Sabe que- Nacional. O Do Mirassol. Nacional tem o mate ali, ó. O mate A do cuia. Nacional. O Uruguai é um raro país que eu não tenho preferência por nenhum time, sabe disso? Só Todo tem país preferência eu torço pelo pra algum Boca, time. não Não, mas é. assim, por exemplo, sempre tem um time que eu torço mais por algum motivo em qualquer país, né? No Uruguai não tem nada Não. mesmo. Eu- Nacional aqui e em Porto Peñarol Alegre- quase que eu vejo só... Aqui em Porto Alegre tem Pelo essa futebol. loucura de que se tu gosta do Nacional, tu é gremista, se tu gosta do Penharol, tu é colorado. Mas isso, historicamente, os clubes têm essa conexão. Mas eu acho que né? o Mas, Munari, assim, o Munari talvez- não vai gostar do Cerrito, que ele é verde e amarelo e o estádio se chama Maracanã. Mas bem talvez inspirado. por ser da fronteira, a minha relação é diferente. Eu tinha amigos dos dois lados, do Nacional e do Penharol. Mas meu time na minha cidade é amarelo e preto. Então, por óbvio, eu Grêmio simpatizo com o Penharol. E a camisa do Grêmio Bagé é inspirada no Grêmio no É Penharol. igual, é idêntica. Não, e ela O amarelo Aliás, tem dourado. muitas camisas que são... Muitos do clubes Penharol, são aurinegros Isso. pelo Penharol. Aqui, Mas vamos- aqui Defensor, Parque Rodô, Que La lindo Murga del estádio. Trem Fantasma. E atrás da roda gigante, Isso aí, tudo que envolve o Defensor também, meu time. a única vez que eu fui a Montevidéu a passeio, eu tava caminhando ali pela Rambla e entrei no parque para sair em Pocitos, Uhum. né? E aí fiz o mate e aquela coisa, vai caminhando. E aí eu tô no meio do parque, eu não sabia, quando eu vejo começo a ouvir uns gritos, no sábado pela manhã, uns gritos assim de jogo, de futebol, tem um jogo. Aí fui caminhando, daqui a pouco dei de cara com o estádio do Defensor. Ali é um pouquinho antes de Pocitos ainda, é Placha Ramírez, que se chamam. Isso. E é um dos lugares até que dá até para tomar banho, né? É difícil, a água é muito gelada e tal. Mas ali é um lugar muito legal da cidade e o Defensor tá ali, faz parte do bairro. No meio do parque, É. é tipo um parque como se fosse a Redenção. Isso E aí. atrás do parque de diversões fica o estádio. Um É, estádio futebol, muito é. precário, muito pequeno. O Grêmio jogou contra o Defensor uma Libertadores. 2018. E Mas- me lembro que na época o Inter tinha contratado o Sorondo. Não, o Sorondo é 2007. Sim, mas Isso. nessa época o Inter tinha contratado o Sorondo. E eu disse pra minha mulher, que muito torcedor do Inter, o zagueiro do Inter saiu desse time. Ela não acreditou que o Sorondo, que tinha jogado inclusive na Inter de Milão e no Charlton na Inglaterra, tinha saído dali. E o Arrascaeta, né? De Pra falar de um Arrascaeta mais é o último recente. defensor de 2014, assim, que fez grandes campanhas. Semifinalista. Junto com o da Felipe Libertadores. Gedós, era um meio campo de craques. Gurizada, e esse Nacional que troca de técnico, né? Aposta num técnico histórico para o Nacional, não dá certo. Esse técnico da seleção chilena, Martin enfim, Lasarte. Martin Lasarte. E agora busca um técnico novo, um técnico emergente. E a situação do Nacional ela foi tão maluca porque ele estreia na Libertadores contra o Atlético Nacional com o técnico interino. Sim. Perde. E o técnico contratado, ele chega para o Nacional e é apresentado na véspera do jogo contra o Bahia. O Bahia. Ele perde chega 1 a de 0. mala. Uhum. E isso chama atenção. Ele chega de mala para entrevista coletiva, com as malas. E aí os caras dizem, não, mas vem cá, tu vai morar aqui no CT? Ele diz, não, é que como não tem tempo de treinar, de conhecer o grupo, eu vou aproveitar todo o tempo que eu tenho aqui com os jogadores, até a hora da partida, no CT, para me inteirar e tentar montar uma estratégia. Perde essa partida também. E aí todo mundo achava que o Nacional estava fora. Saco de pancadas. Só que o Nacional vem ao Beira-Rio, e aí com o Nico Lopes como centro do time, com o Vijalba que eles buscam no City Torque, que está voando baixo, Que não era titular antes da que não chegada era do- titular, com jogadores jovens, né? E com a liderança do Coates, jogador Sim. da seleção uruguaia, esse Nacional vira candidato outra vez ao título, não, à classificação num grupo que para mim é o pior grupo que tem. O mais Perano, equilibrado. o novo técnico, né? O técnico do qual a gente está falando, que substituiu o Lasarte, ele não era um completo desconhecido no cenário, no mundo nacional. Ele foi auxiliar do Pelusso. Gerardo Peluso. Trabalhou no Nacional, trabalhou no Santa Algumas Fé. vezes. Não, Exato. ele jogou essa Libertadores, né? O Nacional Isso, ele joga pré, cai o- pro Iquique, esse Iquique que acabou de ganhar do Galo na Sul-Americana. Não, o Peirano treinando o Santa Fé. Treinando o Isso, Santa isso Fé. aí. Ele é eliminado pelo É. Iquique na pré-Libertadores, é demitido, porque foi eliminado, e aí fica livre do mercado para treinar o evento Ele nacional. é para de jovem, trabalhar. né? É jovem, ele para de trabalhar. Mas como jogador ele não teve Não, destaque, né? Isso, e até por isso que chama atenção, assim, normalmente são ex-jogadores ou técnicos históricos, como o Lasarte,
E o Nacional, até a gente estava gravando o mapa da Copa, lembro? É. E o Nacional estava muito próximo de contratar o brasileiro, né? Que comanda o Boston River, que era O auxiliar do Jadson Medina, Vieira. o Jadson Vieira. Se falou no Medina também. E aí o Boston River não liberou, e aí, enfim, foram no Peirano, que estava à disposição, e é um 50 técnico, anos. um técnico mais jovem, assim, nesse cenário do futebol uruguaio, que deu uma oxigenada nas Esse ideias também. Né? treinador- A gente percebe que ele mexeu no esquema tático, principalmente, 3 zagueiros. não só no jogo contra o Inter, mas deu sequência. E é uma retomada também no Campeonato Uruguaio. O Nacional, que estava longe do topo da tabela, final de semana agora tem a última rodada. O Liverpool está na frente 1 ponto, mas é um confronto direto contra o terceiro, que é o Juventude das Pedras. Mas pode ser campeão da Apertura. E aí, ganhando a Apertura, te coloca na final do campeonato já. Então, não só na Libertadores, mas ele recupera o time no Campeonato Uruguaio também, que não estava bem. El bolso. E ele bota a juventude no Bolsiju. time, né? Porque o Nacional, por exemplo, na janela traz o Vargas e o Otero, Sim. que eram titulares com o Lassarte. Inclusive o Vargas, no primeiro jogo da Libertadores, no segundo jogo, ele é titular. E o Nico Lopes perde um pouco de espaço. O que ele faz? Ele deixa o Nico como um meia, com liberdade. Todo mundo corre e o Nico fica parado. Quando a bola chega, o Nico Lopes tem muita qualidade técnica, faz o time correr. É um meio-campo muito forte, meio-campo de jogadores já jovens, com muita pegada, e linha de 5. Não interessa se o jogo é em casa, se o jogo é fora, Time de linha transição cinco. rápida, se Exato. defende bem. Contra o Bahia foi muito claro, mesmo tomando o primeiro gol, tomando 1-0 do Bahia, o time não muda a estratégia. A gente tá gravando esse episódio antes do jogo do Inter contra o Nacional no Parque Central. Mas eu acho que o jogo do Parque Central, penso eu, que vai ser completamente diferente ao jogo do Beira-Rio e ao jogo da Fonte Nova. Porque o Nacional, no Beira-Rio e na Fonte Nova, se deu o direito de se fechar para contra-atacar. E talvez dentro de casa, com o torcedor diante. Se bem que o uruguaio adora uma retranquinha. Ou não se importa com a retranca, Não. que é diferente. O certo, Felipe, que tu conhece bem, o Pedro também, o Munari é mais argentino, do lado de lá do Rio é argentino, que a chinela vai cantar. Vai ser Ah, outro jogo. vai ser ser outro uma- jogo. Sim. Vai ser uma guerra. Aqui já foi, né? Já foi. Mas foi eu o jogo. digo de ambiente, de pressão. Isso, é um estádio mais acanhado, né? Eu transmiti Mas um é um jogo lá estádio no Parque Não, Central. ele cresceu, né? Recentemente houve uma reforma, ele tem 30 e... segundo anel em todos os lados agora. Né? Mas a área da imprensa eu acho que é a mesma, né? É É um púlpito no meio da torcida, tem É. uma cadeira que tem uma estátua do Gardel sentado. Isso aí, por mais que seja uma reforma, né? É um estádio que também é da geração da Copa do Mundo de 30. Então a gente está falando do. ele foi- mas um estádio ficou centenário. legal. Eu sou sempre muito mais favorável a isso aí, a reforma de estádio antigo, do que fazer essas arenas novas. Eu detesto essas arenas que tem no Brasil aí. Ah, e pro Nacional, pro Penharol Não, também. detesto. Né? O Munari, Conseguir, Munari é aquele personagem do Choque de Cultura, o René. Eu detesto! conseguir encher o estádio centenário hoje é muito difícil. Né? Para botar Wi-Fi nessas arenas agora? Não, mas, cara, o Grêmio é o maior exemplo. No fundo, pode não se admitir publicamente, mas teria sido muito melhor pro Grêmio ficar no Olímpico, reformado Não, no Olímpico. não, o Grêmio até reformado hoje não. briga com a arena pra tudo. O Grêmio- Reformado não. O Grêmio, eu sou da opinião, abri um parênteses aqui, eu sou da opinião de que o Grêmio deveria ter ficado no Olímpico, ter demolido o Olímpico e construído um estádio ali para 40 mil pessoas. Podia ser. E um estádio numa zona central, Mas parecido com, Com a arquitetura do Olímpico. Não essas complexo- coisas de estádio... com um tudo igual que são. complexo de lojas, um complexo ou criando uma área de entretenimento num coração da cidade. O estádio olímpico, ele está a caminho da Zona Sul, a caminho da Zona Norte, ele está na porta do Menino Deus, tu tem a Zen ali, que é um comércio forte historicamente em Porto Alegre. O Grêmio fez a opção para não ficar 2 anos ou 3 anos jogando no estádio do rival, ou tendo de jogar em Novo Hamburgo. O Grêmio optou por Construir um É, estádio o novo. River estádio fez a novo. reforma no Monumental. É, O São Paulo, de alguma forma, fez melhorias no Morumbi. O estádio mais Não, legal de São Paulo é o Morumbi, não o é essas José- arenas o José Corinthians, Alvalade- Itaquera e Allianz Parque o aí. José Alvalade. O José Alvalade ou da Luz? O José Alvalade do Sporting, ele foi reformado com o clube jogando. E aí, ao contrário do que acontece com o Grêmio, do que acontece com outros clubes que saem um pouco do centro da cidade, o Penharol consegue ter público no Campeonato del Siglo, porque há essa movimentação. Enquanto o Nacional faz a reforma do Parque Central, aumenta, coloca a tribuna no segundo andar e aumenta a capacidade para ter um caldeirãozinho, 37 mil pessoas. o Penharol vai Capacidade. constrói do zero o Campeonato del Siglo. O Nacional não tinha estádio, né? Jogava no Centenário sempre.
e ele consegue ter um bom público não só nos jogos grandes, como em jogos pequenos também. Mas Embora esse seja uma também, região mais o Parque afastada. Central é mais bem localizado. É muito bem localizado, perto do pertinho do estádio Centenário. Centenário. Ele é perto Eu do posso Centenário. contar, ele Dá é pra antes ir a do pé. Centenário para quem tá no centro, né? Isso. Eu fui fazer o jogo Ele Grêmio... é só um pouco mais no alto. Grêmio Nacional foi 2014, na Libertadores, gol do Riveiros, Riveiros, 1 a 0. cruzamento Ramiro. Eu transmiti aquele jogo, terminou o jogo. Então, acho que já contei essa história, se não contei, vou contar de novo e vamos embora. E aí tem um amigão meu que mora lá em Montevidéu ainda. E ele me disse, eu vou te buscar depois do jogo. E eu, pô, beleza, não vou marcar táxi, não vou marcar nada, no pré-Uber, né? Não marquei nada, meu amigo vem me buscar no Parque Central. Acaba o jogo, ele chega lá de bicicleta. Sim. Só que eu tinha equipamento, tinha coisas para carregar. Grande Antônio Alfonso Bandeira Carvalho é o Não nome dele. entendeu bem. Ele é filho de mãe uruguaia, de Melo, e o pai dele é brasileiro, Melo de é o Bagé. banheiro do Papa, né? É. E aí não é Ceguá? Acho que é Não, Ceguá. o banheiro do Papa é Melo. É É Melo. o dia que o Papa foi a Melo. E aí, No Cerro Largo. aí voltamos do estádio pra casa dele, no caso, né? Fui lá ver a família dele e tal. A pé? Porque era uma bicicleta, eu tinha mala, eu ia carregar aquilo na bicicleta. Então, isso é pra dar uma ideia de como é perto. É Isso. perto, o estádio não, do e centro dá pra da ir cidade. caminhando do Centenário até o Parque Central, é tudo muito central, assim, e o Campeones del Siglo é mais afastado, é pro lado do aeroporto, é quase já em Canelones. O Parque Central é um estádio construído para a Copa. Aliás, construído não, 1903. Ele é anterior à Copa. Ele é anterior à Copa. O Centenário é da Copa. Ele era a casa Parque da, Central ele é é a anterior. casa da seleção A uruguaia. primeira casa da seleção uruguaia Isso, é isso. o estádio do Nacional. E é um lugar histórico, né? Porque foi naquele lugar ali, naquele terreno, que o Artigas foi nomeado chefe das forças orientales. E a partir dali começa toda a estruturação para a independência uruguaia dos espanhóis. Então, Oriental e La Pátria ou La Tumba. naquele lugar, Libertar ou La Glória Morir. naquele lugar histórico, tem o estádio que foi a casa da seleção uruguaia, que foi campeã mundial, entre aspas, porque a Olimpíada era o que se tinha, 24 e 28. É. Ali começou a camisa celeste, foi um jogo da seleção uruguaia contra um time argentino, e ali se viu que se usou o celeste e se gostou do celeste. Então tem todo um emblema ali, tem toda uma história que faz desse lugar um É um templo do ponto futebol sagrado sul-americano. do futebol mundial. É. Futebol mundial. Né? A árbitra tá mandando Tá mandando, então avançamos segundo tempo. pro próximo tópico. Chama tu, o Penharol. Penharol, Já que tu é aurinegro. O Carboneiro, Não, é Carboneiro. o Johan Carboneiro, não é o jogador do Inter. Carboneiro é como se chamam os torcedores do Penharol, porque me ajuda aí, Pedro, é um clube que ele foi fundado com... A origem dele são os funcionários da linha férrea que carregava o carvão para a cidade, para abastecer Montevidéu. E aí, por isso, quem torce pelo Penharol vem daquela região onde tinham os trens e dos funcionários da linha férrea, e por isso são os carvoeiros. Os torcedores do Criciúma são os carvoeiros. Porque Também, e o né? que- o Coincidentemente Criciúma são as também, mesmas cores, as né? mesmas cores. É. E só para não deixar passar, o Nacional é bolso, porque Bolso. o uniforme tinha um bolso. Era uma camisa social, e onde fica o bolso da camisa social era o símbolo do Nacional. E a gente já fez um episódio sobre o Nacional, a gente traz a história também do porquê, na língua espanhola, a torcedora é chamada de Íntia. Tem uma polêmica no Uruguai. Também por uma questão no Parque Central. No Parque Central, É. um funcionário que era responsável por inchar as bolas, por encher a bola, só que em vez de, além de fazer a função dele, ele parecia um colega nosso, ficava gritando o tempo todo, incentivando o time, entendeu? A aviação nisso aí, o Abel Braga acha que o Ancelotti não é uma boa para a seleção brasileira porque ele não grita. Fecha parênteses. Enfim, e aí esse funcionário era o cara que o Íntia, né, que de encher a bola, o Íntia virou torcedor, inclusive tem uma estátua dele Também, no Parque Tem, Ali tem no lugar dela. Mas voltando. Não tem uma disputa, E o uma Penharol, briga. além de Carboneiro, é o Mirassol também, né? Não o Mirassol brasileiro, mas é Mirassol também por ser amarelo. Tem uma Então briga são os entre Mirassoles. torcedores Bolso Bolsijudos. e Carboneiro. Eles brigam, no caso, os do Nacional, dizendo que o Penharol, na verdade, ele nasceu em 1914. Ah, e, tem portanto, isso, ele não é detentor de todos os títulos que ele diz ser. É. Não seria o campeão del siglo e tudo mais. Porque a origem do clube é o CURC, né? Que era o Central Uruguay Highway Cricket Club. CURC. Em 1891. Aí ele é renomeado em 1913 para CURC Penharol. E depois, em 1914, vira o Clube Atlético Penharol, que é o nome atual. E isso faz com que tenha diferença na contagem de vitórias nos confrontos Nacional e Penharol. Isso. E também de títulos. Sim, isso acontece em Caxias também. Caxias soma Flamengo
e Caxias para dizer que venceu tanto. Essa São rivalidade é Juventude. espetacular, né? É espetacular. E aí um historiador para cá puxa de um lado, historiador para lá puxa do outro. Se vocês querem apreciar essa discussão em Porto Alegre, sugiro que vocês vão até o bar chamado Tango, que fica na Cidade Baixa, que o dono é o Robert Na República. ali, Robert né? Loyart, ele é torcedor do Nacional. O garçom é sobrinho dele e é torcedor do Peñarol. Então é só tu jogar essa sementinha do mal e apreciar por meia hora essa Pede uma discussão. cerveja. O Nacional, o Peñarol, que tem de volta desde o ano passado, e é quase que um recomeço dele, né? O Diego Aguirre, que é uma espécie assim de Renato do Peñarol. Acho que o Rogério Ceni do Peñarol. Acho que casa bem, assim, mais Renato, né? Porque o Renato ganha títulos, né? O Diego Aguirre tinha levado o Peñarol ao título com o gol no último minuto da prorrogação contra o América de Cali em 87. Que é o último título. O último título do Peñarol. do Peñarol, de Libertadores. Aí que ele vira a fera, né? Vira La Fiera, vem pro Inter, e aí no ano seguinte ele vem pro Inter, né? Faz Joga o Grenal do no século. Grenal do século, depois joga no São Paulo, e ele volta, e ele começa a carreira de técnico dele no Plaza Colônia. Inclusive, quando ele chega no Plaza Colônia, ele conhece o Lugano. E daí vem a amizade. O Lugano era zagueiro do time. E o 2011, ele leva o Peñarol de volta a uma final de Libertadores. A carreira do Diego Aguirre deslancha, ele caminha pela América, trabalha no Inter, São Lourenço, no México, Atlético Mineiro, São Paulo. São Paulo, chegou a treinar o São Paulo, Chegou a fez treinar uma o São boa Paulo. campanha com o São Paulo, foi mal demitido. Aqui no Brasil ele tem essas coisas. Ele fez um primeiro turno muito bom pelo São Paulo, né? Chega a ser líder. E aí depois quando o time cai pro natural, que era um quarto lugar, o futebol brasileiro é maravilhoso. Mas Aí assim, ele o veio Peñarol... demitido quarto lugar no Campeonato no Brasileiro, ele estava no G4, e depois o São Paulo, na época da Libertadores não tinha tanto brasileiro, era bem melhor, né? O São Paulo sai do G4 e perde a vaga na Libertadores. Só que o Felipe tem uma história. Felipe, nessa trajetória, ele volta ao Inter em 2021. 21 pandemia. E aí Substituiu tem. o Medina. Porque assim, E o Ramírez. Ramírez. E só que antes disso, o Aguirre é técnico da seleção sub-20 do Uruguai. Isso. E muitos diziam que ele estava sendo preparado para substituir o Maestro Tabares, que Isso. faria um ciclo só de reconstrução do futebol uruguai. E o Aguirre seria o técnico. Só que o Maestro Tabares acaba gostando da coisa e se mantém por quantos anos? É muito, 16 anos. porque aí vem a coincidência. O Diego Aguirre é o técnico da seleção em 2009, que tinha o Nicolás Lodeiro, por exemplo, que era o principal jogador. O Uruguai vai bem naquele sub-20. Só que aí o Tavares faz a Copa de 2010 e, surpreendentemente, faz uma semifinal, uma campanha heróica. Então, Mas a ideia convencem o a Maestro. ideia era ele pegar a seleção que tinha caído para a Austrália na repescagem de 2006, né, num voo maluco. Os australianos chegaram antes na Austrália do que os uruguaios, porque foi o voo de Uruguai carreira. foram de carreira. E aí a ideia era essa, e o Aguirre assumiria depois. Mas aí o Tavares gostou, ficou, todo mundo... Porque o Tavares, em 2010, ele já era muito experiente já. Ele já tinha uma Ele carreira... foi o técnico da Copa de 90. Sim, na Uruguai. Copa de 90, ele já tinha treinado o Boca, o Milan, enfim, ele já tinha uma trajetória muito vitoriosa. E ele vai para tentar salvar o futebol uruguaio, que estava muito mal nas eliminatórias. Mas a campanha em 2010 é tão sensacional que ele fica. E aí ele fica para a Copa América de 11. E aí ele ganha a Copa América de 11. E aí então tá, então e aí aí fica o e aí vai Aguirre ficando. resolve Onde é que foi a seguir. Copa América de 11, Munari? Sei lá, foi San Juan que eles ganharam. Quanto é que foi? 1-1 no tempo normal, Tevez errou o pênalti depois. Russo Pérez, com a cabeça enfaixada, faz o gol do Uruguai. E aí, Aquele jogo ali, ganhamos nos pênaltis Isso. deles. E aí saí pra rua, eu já morava em Porto E Alegre. Rosnester. Tava recém chegando em Porto Alegre. Acabou o jogo, tava uma chuvarada em Porto Alegre. Não, chuvarada não, uma chuva fininha, um frio. E eu saí pra rua pra Era ver as se eu ia lágrimas do comemorar. Munari. Era as lágrimas do Eu Munari. queria comemorar na rua com os uruguaios, não tinha ninguém na rua. E aí, Achei que tava em Bagé. Esse é o... Classificação histórica. É o jogo que tira o Tevez da Copa de 2014, né? Porque essa Copa América, a Argentina começa mal. O Messi já era o melhor do mundo, já é 2011, já tinha vencido 2011. 2 vezes, né? Só que aí tinha aquela coisa do Tevez ser o cara do povo, exatamente porque Carlitos Tevez é relacionado ao maior clube do mundo, o clube de maior torcida do país. E o Tevez dava declarações fomentando aquela pressão que a imprensa fazia para ele jogar. Ele acaba entrando naquele jogo, ele erra o pênalti e ele acaba sendo culpado pela eliminação. E aí depois daquilo ali cai o Tietê e o Batista, vem o Sabeba e o Sabeba deixa o Tevez fora, vem pra Copa. E aí o Messi passa a ser o dono da seleção de vez. E aí o Maestro Tavares vai como técnico do Uruguai de 2007 a 2021. Pois é, Ele e cai aí que depois tá. de uma goleada do Brasil. O Aguirre, vendo que o Tavares não vai sair, se lança na sua trajetória como técnico de times. E aí tem sucesso no Peñarol, a carreira deslancha. Eis que, em 2021,
o Tabárez cai e o Aguirre, Felipe, tá no Inter. E aí tu tem uma história maravilhosa É um disso. jogo no Rio de Janeiro, é um Fluminense Inter, Campeonato Brasileiro. Eu não estava no mesmo hotel da concentração do Inter, era em Copacabana. E eu saí caminhando para ir pro hotel do Inter, para fazer a cobertura como a gente faz todos os dias que viaja. E eu cruzo com o Aguirre correndo em Copacabana. Cumprimento ele, tiro foto, posto nas redes sociais e fico no saguão do hotel esperando justamente esses momentos. Tu cruza com o Aguirre, tu cruza com o dirigente, troca uma ideia, conversa. Tô sentado e do meu lado tá sentado um senhor que eu não faço ideia até hoje de quem é. O Aguirre chega, suado dessa corrida por Copacabana, senta na mesa do senhor e começa a conversar com ele. Só que a mesa é imediatamente do lado da minha. E ele começa a falar sobre a saída do Tabárez, que ele estava pronto para ser o técnico do Uruguai, que eles iam ir atrás do Munheco, né, que era Tentaram o Gallardo. mas que o Gajardo não ia aceitar, O e aí que viriam atrás dele. O Gadiardo começa a carreira de técnico no Nacional, é campeão como exatamente. jogador e como treinador. É, e aí a gente dá essa notícia de que, naquele momento, o Inter temia perder o Aguirre para a seleção uruguaia. Não se concretizou, mas ele estava fardado. Mas ele foi tava entrevistado, pronto. foram entrevistados 3 técnicos. O Aguirre, o Medina, Que veio Cacique parar aqui Medina. no Beira-Rio. que ia parar no Inter, que fazia um baita trabalho no Tadieres, e o Diego Alonso, Diego Alonso, o Tornado Alonso, foi que o era o escolhido. centroavante do Aguirre no time de que é 2011. o cara que fez toda a trajetória de técnico dele na Europa, né? E ele promete trazer, quando ele apresenta o projeto dele de seleção e isso impacta, ele diz, eu vou chegar com o preparador físico do... É o Ortega, que é o preparador Ortega. físico do Simeone. Eu vou trazer comigo o Ortega, que é o preparador físico do Atlético de levou. Madrid. E isso faz com que o Aguirre entre numa espiral negativa. O Aguirre se frustra, né? Principal característica de Diego Alonso na seleção uruguaia na Copa do Mundo. Deixou o Rascaeta no banco nos 2 primeiros jogos. E qual foi o resultado seguinte depois? 2-0 Uruguai? 2 gols da Rascaeta. E o Uruguai foi eliminado porque foi roubado, né? Essa história Não foi não é roubado? O que verdadeira. foi que o Uruguai foi prejudicado? Ah, se fizesse... não Coreia, deram o pênalti, né? Portugal entregou. Não deram vários pênaltis, tanto que nós quebramos eles. Né? E o VAR, né? Não No final, deram vários Não, é que pênaltis. tinha uma... o Josema Jimenez deu um codaço no árbitro, saiu, apanhou. Portugal entregou, é verdade. O Mas Cavani se quebrou o VAR, Uruguai... Portugal entregou. Mas o Uruguai, Pá, se vencesse por 3 gols... por 3 passava. Tava né? 2 a Venceu 0. E o- aí teríamos um Brasil e Uruguai. É, Isso e aí. aí o Cavani quebrou o VAR, que é péssimo, né? Tivemos vários pênaltis. Tá, Não, detalhe, vários eu assisti pênaltis, esse 2 jogo. pênaltis em cima do Não, tem Cavani. o pênalti que o Cavani fica indignado é um absurdo. Eu assisti É um esse jogo absurdo. no Bar Uruguaio, que eu citei agora há pouco, e lá estava João de Almeida Neto. João de Almeida Neto, cantor, O Cavani ativista, chutou o VAR. espetacular. E aí o cruzamento seria Brasil e Uruguai nas oitavas de final, não Brasil e Coreia do Sul. Não aí, ia fazer essa fiasqueira, a Coreia tomou 5. aí o João de Almeida Neto me olha e diz assim, ó, por mim é que esses dois se explodam, minha seleção é a gaúcha. Maravilhoso. O João de Almeida Neto, que foi diretor de futebol, ele é de Uruguaiana. Uruguaiana aqui. Que aliás é amarelo e preto o time dele também. É? É. O Ferro? Não, o time do Uruguai. O Uruguaiana. Uruguaiana Futebol Clube, acho que é. É que a história ficou como se o De Arrascaeta fosse o coitadinho da história e tal. Ele tava machucado e não conseguia E jogar. outra, né? Ele não consegue Contra- jogar naquele alto nível Contra de Portugal, intensidade. que o Uruguai perde no segundo jogo, ele perde um gol na frente do goleiro, assim, inacreditável. Então, mas enfim, jogou bem contra a Gana. Esporte Clube Uruguaiana. E vai, Amarelo e mais preto. Outro. É. Jogou a divisão de acesso de Aqui, ó. 2004 contra o Brasil e o Farroupilha. Peraí, vou aumentar aqui. Um sentimento, uma paixão. O Esporte Clube Uruguaiano e amarelo o preto 20 de também. setembro também, os dois jogaram. E o João de Almeida Neto conta que ele foi diretor de futebol. Aí no primeiro jogo, primeiro tempo, assim, tem um cruzamento e o centroavante, ele é goleiro e a bola passa e ele não consegue completar, passa abaixo do pé dele. Aí chega no intervalo e diz assim, tchê, e aquele gol ali? Aí o cara disse, eu não tava esperando a bola. Tava esperando o quê? Um tatu? Aí, me demiti, larguei. Isso é a cara do jogo. Seguindo nossa rota aqui, que o papo tá bom, mas nós temos que andar. A tradição uruguaia na competição. São quantos títulos do Penharol? 3? 5. 5 e 3 do Nacional? Oito. Isso aí. 8. Para um país Mas faz pequeno, tempo, cara. né? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Esse é o 88 Essa semifinal... 87 do Penharol. e 88 E- nacional, o último título uruguaio. Desde então, a gente teve um título chileno, né, em 91, o único chileno do Colo-Colo. Colo-Colo. Colombiano 2. Colombiano Once ganhou, Caldas o Paraguai ganhou com o Olímpia. LDU LDU E o equatoriano. equatoriano ganhou. Então, além de Brasil e Argentina, 4 países ganharam depois do último título uruguaio. E o Uruguai não tem nem Copa Sul-Americana, por exemplo, né? Que um Del Valle vai lá e ganha, que outros Mas times- aí eu acho que isso aí acontece porque joga muito a Libertadores. Sim, claro, porque o Nacional Penharol e e o Penharol Nacional... são Libertadores. Quem é que entra de uruguaio na... Tá agora jogando Boston River, Cerro Largo, são times menores. Por né? isso O próprio que o Defensor Nacional- e o Danúbio não conseguem
A Às gente vezes- até... Agora o Nacional tá brigando pela vaga nas oitavas de final da Libertadores, né? Mas mesmo pro Nacional, se o Nacional perder pro Inter, por exemplo, e ficar difícil classificar pra Libertadores, nessa questão que o Inter pode ter que torcer pra alguém e tal, eu acho que o Inter vai poder contar com o Nacional querendo jogo contra o Atlético de Medellín, porque pro Nacional jogar Sul-Americana é interessante. É E o ótimo. Nacional, se ele vai pra Sul-Americana, ele tem chance de ganhar. Finanças. Finanças É e chances de jogo. ganhar mais do que a Libertadores. Não vai ser tão grande a frustração assim, e aí até porque vai ser reconhecido que o time começou mal, era outro treinador e tal. Mas é uma realidade, né? O Peñarol do ano passado, que consegue fazer o milagre de eliminar o Flamengo, depois chega contra o Botafogo e compete bem até a metade do primeiro tempo, né? Depois é atropelado. E antes disso tem algumas campanhas assim do próprio Peñarol mesmo, 2011... Acho que ano o passado. Defensor chega em 2014 na semifinal, né? E cai pro Nacional querido. que fez a final com- Aquele time, pelo menos a final, deveria ter ido. Era um time bom, né? Muito bom Mas time. o maior feito de um uruguaio no esporte nem é Olimpíadas, Libertadores. É o time de rugby, aquele que caiu. Cara, eu tava voltando agora do Peru, fui lá fazer a cobertura Filme- do Atlético Grau. É, Sociedade da Neve. e também Vivos. Vivos. São Isso. 2 filmes que rendeu, Isso. né? Inclusive um deles morava em Porto Alegre, né? Não Morou sei, em Porto não Alegre sei os depois. eventos. Tava voltando do Tem um Peru que e a gente escreveu sobrevoa. um livro, né? Que é o filho do Vilaró, que fez a Casa Pueblo. Isso. Sim. A gente sobrevoa lá os Andes, claro que num ponto completamente diferente. Eles caíram mais pro sul, na Argentina, Chile. Mas vindo lá de cima, Peru, Bolívia, tu olha a grandiosidade daquilo. Cara, É, como é que os loucura. caras conseguiram sobreviver no meio da E neve, no meio das o pedras? que se diz é que eles saíram pro lado errado para caminhar, para buscar socorro. Que se eles tivessem saído, por exemplo, não sei se é para direita ou para esquerda, mas eu já li em entrevista que depois, eles olhando o mapa, eles atravessaram na neve. Sim. Né? Eles saíram pro lado do Chile, mas dá pra ir pro lado da Argentina. Se eles tivessem saído pro lado esquerdo, Eu não por fazia exemplo, eles ideia, caminhariam muito menos e encontrariam civilização. Agora, é o que eles, a forma como eles lidaram com aquilo para sobreviver, O filme é impactante. foi muito muito impactante, impactante. né? Eu tinha visto a primeira versão, que é o Vivos. Aham. Né? E depois veio E agora. tem um ano museu lá em retrasado. Montevidéu, fica perto da praça ali do... Como é que é o nome da praça principal lá? Artigas? Praça da Não, Independência? Praça, Nossa, pode General ser, ali Artigas. onde tem a estátua do Artigas, ali, Artigas, na é. Cidadela. Fica bem perto ali na Ciudad Vieja, o museu desse acidente. Cara, tem a janela do avião, pertences do sobreviventes e das pessoas que morreram. É muito legal. E tem na questão do futebol uruguai, a gente tratou rapidamente, da transformação em SAF. Por que acontece? Sim. Como o Uruguai produz muito jogador, e isso se dá por uma razão simples. O futebol uruguai ele é muito organizado. É um país pequeno e facilita, mas a organização deles poderia ser replicada num país maior. Tem a ALF, que é a dos clubes, né, a profissional, e tem a OFI. E tem abaixo da OFI a Liga Nacional de Baby Futebol. O que é o Baby Futebol? É um futebol jogado dos 6 aos 13 anos, dos 5 aos 13 anos, com regras próprias. É um futsal. De salão. Não. É um futsal com Futsal bola de de campo. salão. É um futsal com bola de campo. Né? É um futsal com. E a bola não sai, né? Não tem sai. lateral. Então, assim, o que acontece? Essa... Larga as crianças numa jaula ali, É. vamos embora. E essa liga de baby futebol, ela tem, vamos lá, deve ter mais de 500 ligas filiadas a ela. Cada cidade tem 3, 4 ligas. Então tudo isso está abaixo de um guarda-chuva nacional. Quando os meninos fazem 13 anos, eles terminam o baby futebol e vão para a OFI, que é a Organização de Futebol do Interior. Cada cidade tem a sua liga e cada departamento de estado tem sua liga. E tem campeonatos organizados, e aí é uma fase local, depois uma fase estadual e chega a grande final na fase nacional. É como se fosse um colonial no interior do Rio Grande do Sul, por Exato. exemplo, que todas as cidades se mobilizam. Então, os times da OFF lá do departamento de Rocha. Por exemplo, Rivera, vamos pegar o departamento de Rivera. Vai, Tem seu campeonato. Tem, e isso ainda tem. Eles usam o Atílio Paiva, por exemplo, mas tem outros lugares que são menores, que não tem arquibancada, que o pessoal vai lá acompanhar detalhes, leva sua cadeira de praia, vai acompanhar o Mate. jogo. Isso. O mate, óbvio. E são jogos. Mobiliza toda mobiliza a comunidade. E são jogos dos 14 aos 60 anos, porque tem Tem de todas as tudo, categorias. E Isso frequentemente tem, agora que tá tendo transmissões em vídeo, né? Chegou no Uruguai esse tipo de coisa. O que tem viralizado de pancadaria nesses jogos é lindo. E, e aí o que acontece? Os observadores e olheiros dos clubes de Montevidéu já são mapeados, já tem mapeados onde surgem mais jogadores. E aí num domingo o cara pega o seu mate, seu carro, vai lá ver um jogo da Liga de Rivera. E aí ele vê um Ronald Araújo jogando pelo Huracan. E aí o Ronald Araújo é levado para jogar no Boston River,
Tanto que o empresário do Ronald Araújo é um dos donos do Boston River, é um libanês naturalizado uruguaio. Que já é uma das SAFs do Boston River. Já é uma das SAFs. Então, assim, funciona, é muito Que libanês é gentileza tua, né? Pros uruguais, pra nós da fronteira, tudo turco. Tudo turco. Tudo é turco. E, assim, Não, mas ele é da Síria, é turco. É. E assim, é muito fácil de tu conseguir descobrir talentos. Porque tu tem jogo todo final de semana. Um dia tu vai a Rivera, outro dia tu vai a Rocha, outro dia tu vai a Maldonado. Então tu com teu carro, um país pequeno, Sim. e tu tem também olheiros espalhados. Esses caras são olheiros dos clubes, eles já têm seus contatos. Aí o cara liga, tem um guri aqui que tá voando. Vai lá, olha, e aí esses jogadores geralmente são levados para a capital, para o Danúbio, que tem uma base muito forte, para o Defensor, para o Nacional, Penharol. E o diferencial, Léo, nesse caso, que a gente sempre se pergunta, mas como que o Inter e o Grêmio não veem esses caras? Até chega, através desses mesmos intermediários, né? Mas é uma diferença que parece básica. Penharol e o Nacional chegam pro guri e dão a passagem do ônibus lá. Quer pegar o coche aqui, que tu vai sair do interiorzão, que tu vai ir a Montevidéu, vai demorar horas para chegar, eles pagam a passagem de ônibus para a mãe ou para o pai ir junto e ele lá fazer o teste. Grêmio e Inter não pagam. O Darwin Nunes foi isso, né? Acontece isso. O Darwin Nunes, a mãe e o Artigas. pai eram muito pobres, o pai acho que era pedreiro, a mãe era catadora. Isso, eles E- catavam tampinha. ele com a mãe Tampinha, dele, garrafa né? PET, e o Darwin Nunes era do Pirata e morava na beira do Rio Quaraí. Isso. E a casa dele alagava a cada enchente, enfim, muita dificuldade. E ele voltou, inclusive, à casa dele agora, uns 3 anos. Quando ele foi pro Liverpool, primeiro ano, nas primeiras férias, ele voltou à casa dele. O Darwin Nunes é um cara que foi levado para o Penharol, não aguentou a saudade de casa, porque é um menino do interior, voltou e aí foi convencido de novo a tentar e virou o Darwin Nunes. Mas assim, Quando ele tentou, o irmão dele tinha ido também. cara. Também. Júnior Nunes lá. E aí facilitou. Facilitou. Esse não deu muito certo no futebol. só que os estrangeiros, vendo toda essa fertilidade e toda essa organização, começaram a comprar clubes no Uruguai. Há pouco o Bayern de Munique comprou o clube que era do centroavante do Kavenag. O Deportivo Maldonado. Não, o Racing. Isso, o Racing Clube dessa Racing Clube. Isso aí. O Kavenag, depois de se aposentar, ele comprou o Racing. E aí, através do Demichelis, que trabalhava no Bayern de Munique, o Demichelis apresenta o projeto do Bayern de Munique e hoje o Bayern de Munique é dono do Racing. E o Rentistas? O Rentista sempre foi do Figueiredo. Do Figueiredo. Historicamente. Esse aí é uma picaretagem. Mas o Grupo City comprou o City Torque, que é o clube que revelou o Jonathan Alves, aquele que centroavante que jogou no Inter. E que sai de lá o Vijalba, que hoje é o destaque do Do Nacional, Nacional. na Libertadores. Então, assim, o Penharol, por sua vez, é da linha mais tradicional e está unido com os clubes. Só que o Penharol está unido com a SAFs porque ele quer criar a Liga de Futebol. Isso. A LUFPRO, Liga Uruguaia de Futebol Profissional. Porém, o Nacional está do outro lado, alinhado à Federação Uruguaia. E por isso o Inácio Rúlio deu aquela entrevista lá no sorteio que tu estavas, de que o Nacional e o Penharol tinha que jogar o Campeonato Uruguaio. Porque o campeonato atual, no formato, não rende dinheiro, é televisionamento, questão de contrato de TV que está terminando. Então há uma disputa entre Nacional e Penharol. E também pelas pela criação picuinhas, da né? liga. O Inácio Alonso, que é o presidente da federação, ele é identificado com o Nacional. E E o Penharol aí diz que tudo que se cai lá na polemiza. federação é pró-nacional. É pênalti. O jogador cai na área, é pênalti. Pênalti E o pro Rúlio é uma Nacional. figura midiático, isso, figuraça, né? Também depois, outro dia ele disse que essa declaração, além, óbvio, de dar uma pressionada, era para criar uma cortina de fumaça, porque o Penharol estava mal. E Tava o Léo mal. Fernandes, que eles pagaram uma quantia bilionária também, milionária para comprar, estava mal também. Então ele queria criar essa cortina de fumaça. Ele é midiático, ele está presente nas redes sociais e é herdeiro de uma... A família dele tem uma fazenda e também trabalha com sêmen De cavalo? de gado nobre e carne, exportação de carne. Ou seja, ele não tem problema de dinheiro. Não. Né? com Então ele é um cara que certeza se dedica... E é torcedor do Penharol, de ir a estádio, de viajar, era torcedor fanático do Penharol. Segue sendo, né? Agora Sim. mais fanático. É isso, gurizada? Só pra Bueno. gente finalizar falando sobre as projeções dos dois times, né? O Nacional, apesar da recuperação, ainda tem só 4 pontos, né? É o lanterna do grupo, embora tenha a vantagem de jogar as duas em casa por ser cabeça de chave, que também é o Penharol. O Penharol é uma situação mais tranquila, ele tá empatado com o Vélez em pontos, 7 são os dois primeiros, e ainda tem Vélez e Olímpia em casa. Mas eu apostaria, o Penharol classifica junto com o Vélez no grupo H. O Nacional vai depender muito desse jogo contra o Inter. Mas acho que o Nacional, pelo menos uma Sul-Americana, vai pegar. Tem essa coisa, né? O Nacional e o Penharol, por serem cabeças de chave, eles sofrem porque eles jogam das 4 primeiras, 3 fora. Uma coisa é o Palmeiras jogar 3 fora, o São Paulo jogar 3 fora, o River. Sim. Mesmo o Flamengo tá sofrendo, né? E aí Nacional e Penharol acabam arrancando com dificuldade. Mas agora vai ter essa vantagem. Como eles conseguiram se recuperar,
O Peñarol, tem quase certeza que classifica jogando 2 em casa, e o Nacional vai ser esse grande adversário pro Inter. O Peñarol pega o Olímpia em casa. O que ajudou o Quarta-feira, Peñarol é que o 7 Olímpia horas. segurou o Vélez. Né? Isso. O Olímpia estava mal, tinha só 1 ponto, conseguiu empatar, foi a 2, segurou o Vélez e não sei se o Olímpia vai ressurgir, talvez não tenha tempo, mas ele possibilita que o Peñarol seja o líder. É por isso que tem uma camisa do Olímpia em cima do Peñarol. tá hoje. junto ali. E o Peñarol ganhou do Bulu-Bulu na altitude. 3-0. Grande destaque para Villalba, o Villalba do Peñarol, que é aquele argentino já de 30 anos. Final de semana antes depois desse jogo, né? Tem última rodada do Apertura. O Liverpool é o líder com 29 pontos, o Nacional o segundo com 28 e o Juventude de Las Pedras é o terceiro com 27. Todo mundo pode ser campeão. O Liverpool pega o Cerro Largo em casa, o Juventude joga contra o Progresso fora e o Nacional pega o Defensor. Então se o Liverpool ganhar, o Liverpool do Abel Hernandes, La Roja, é o campeão. Mas se tropeçar o Nacional ou o Juventude... O Abel Hernandes que jogou no Inter. Isso, Abel no Fluminense. Né? Segundo o Arezzo, numa entrevista para o Ovação, o grande centroavante de futebol uruguaio no momento é o Abel Hernandes. Isso. Mas o Nico Lopes tá jogando bem nessa função, né? Mas quase como um falso nome. O Abel mas Hernandes tem 10 gols, é o artilheiro, o Nico é o vice com 8. E o Nico joga na Libertadores, porque no Uruguai joga o Eraso e ele joga como segundo atacante. O Peñarol só tem jogado com linha de 5 na Libertadores. Joga com uma linha de 4, um time mais ofensivo no Uruguaio. Para finalizar, o Peñarol e Vélez jogam em casa nessa rodada, né? Então, se os dois ganharem, os dois estão classificados. E a última rodada O Vélez pega o Bulls e o Peñarol o Olímpia. A última rodada é só para disputar o primeiro lugar. Exatamente. Vamos falar do Conexão Copa. Não tem o Bertoncello que eu tenho que fazer a vinheta. Cadê o Ber? O Ber tá numa reunião. Decidindo o teu futuro. Decidindo o teu futuro. Acho que não, o Ber não tem o poder de decidir o futuro. Ninguém tem, Monark. Não, Ninguém tem. Tudo. Não, A quem decidiu? única pessoa que tem capacidade de decidir o próprio futuro é a própria pessoa. Gostou disso? O Argel diria essa frase. Não, mas eu acho que também não Não? é verdade. Não é Acho que verdade. o Argel não pode ser treinador do Juventude. Bom, não é esse, aqui não é o... Do Juventude? Las Piedras? Do Las Piedras. Quem sabe, Ou do hein, Plaça ampliar. Colônia. Interessante. Imagina o ele vai morar Argel em Colônia. espanhol, hein? Mas ele trabalhou com o Camacho, né? Então Sim. acho que ele domina o espanhol. E morar em Colônia de Sacramento vai ser interessante pra ele. Pega o buquebus, vai a Buenos Aires e tal, volta. E o Conexão Copa é sobre isso, Pedro. É. Colônia de Sacramento, que é portuguesa, virou espanhola, voltou a ser portuguesa, virou espanhola e toda essa batalha, porque estava bem na linha de corte, né? Do tratado que definiu. Por esse tratado, acho que é o Tratado de Madrid, nós não somos uruguaios. Por um detalhe, né? Por um detalhe. E Colônia de Sacramento acabou ficando com os espanhóis. Mas quem vai à Colônia de Sacramento, que é o ponto mais próximo de Buenos Aires, né? Sim. Para a travessia do É. Rio da Prata, fica impressionado com a... Se enxerga Buenos Aires do outro lado, assim. Sim, se enxerga. Dependendo se o dia tá com céu azul, assim, tá tranquilo. Aquele jogo do maior clube da Argentina, que inclusive Boquita. foi punido por ter feito uma festa maravilhosa na Libertadores, o Aquele que River. foram Aham. eliminados, o River Plate. Contra o Galo. as que é, fotos o estádio eram na beira feitas. As fotos eram feitas de Colônia de Sacramento, né? Aliás, só o River é capaz de fazer uma festa daquelas. Né? E a coisa mais legal, a coisa Porque mais a legal. única festa que eles podem fazer é essa daí, né? A coisa mais Eles legal não conseguem acontece chegar à também final quando mais. tem jogos de argentinos contra uruguaios, de buenos airenses contra os times uruguaios, que é o alentaço no buquebus, né? Isso é Assim, maravilhoso. vai. Isso é a coisa, isso é maravilhoso, mas o Léo não gosta, né? Bandeiras. O Léo quer que se um dia tiver uma final nacional e Boca, que os caras vão jogar lá em Quito. Ou na Venezuela. Porque daí vai movimentar a economia local. Quero saber, o System of a Down fez show em São Paulo e proibiram os fogos de artifício, que é tradicional da banda, né? No Rio teve e tal. Em São Paulo proibiram, o pessoal tava revoltado também. né? Mas Aqui em tem Porto qualquer Alegre, regra, né, Munar? aqui em Porto Alegre, o bar que bota a mesa na rua também se proíbe. Se botar uma musiquinha, então, Deus do livre, Mas chama a água brigada pode militar. entrar, essa tá Não, liberada. a água pra pode invadir. entrar. Sobre Porto Colônia Alegre. de Sacramento tem um ponto turístico lá muito bacana, que é a Calle de los Calle de los Suspiros, Suspiros. que é uma rua linda com o chão batido, é patrimônio... Não, com as pedras, né? Ouro. Com as Isso, pedras. com é. os paralelepípedos Isso. da época. As casinhas pequenas, meio de barro, assim, vermelho. É lindo. E aí o nome Calle de los Suspiros, Rua dos Suspiros, tem duas teses. A primeira é que, como é perto do Rio da Prata, era onde as mulheres iam esperar os marinheiros que eles já tinham embarcado para o Rio da Prata, elas ficavam suspirando de saudade. A outra é que por ali levavam os condenados à morte, e eles eram mortos depois na beira do rio. Aí era o último suspiro. E aí ficavam os fantasmas vagando por essa rua que é
que desemboca no Rio da Prata. Porque foi revitalizada a parte colonial de Colônia, né? Colonial de Colônia é boa. Foi revitalizada e virou um grande ponto turístico que dá para se hospedar. Bons restaurantes. A Praça Central é espetacular. É um lugar para tu passar uns 2 dias e... Porque a história é pura, né? Aliás, conversando com Um dia de sol, então. Bah, uma bergamotinha, um mate. De velho pai, e ele me disse que na última ida a Buenos Aires ele deixou o carro lá. Sim. Pegou Aberto. Não, porque tu pode ir de carro no Buquebus ou Mas deixar é lá caro. e pagar sua Aqui o Buquebus passagem. é bem mais caro que o É, do carro. caro. Daí, E aí levar ele deixou o né? carro Buenos Aires, lá, o trânsito é um horror. Deixou né? o carro lá e foi tranquilo. E o mais legal de Colônia é isso, por ser português e espanhol, né? Tu consegue distinguir claramente a casa que tem a arquitetura portuguesa e a arquitetura espanhola. Uma das lembranças mais características que tu pode comprar em Colônia são os azulejos portugueses. Isso, exatamente. Né? E eu comprei um pra botar na minha churrasqueira, um aplauso para o assador. Aí vendi a casa, ficou pregado lá. Vendeu a casa, velho? Não, mas faz tempo. Ah, tá, não é a casa que é a atual. Ah, tá. Agora Eu dei não. carona pro Velbas. Me deu Eu não carona, posso contar né? bastidores da Essa é um carona. outro podcast. É outro podcast. Histórias proibidas. É. Tá aí aquele livro ali carona atrás do com o Monark que é. Calma. Valdano? Calma, Não, calma, não, calma, outro. calma. Não, Isso é vamos falar de depois, Argentina isso é aqui. depois, Fala isso é dos uruguaios. depois. Isso é depois. Calma, Essa não é é a agora. Bíblia. Não é agora. Tá, é pra eu pegar agora ou não? Agora não. Porque nós vamos falar... A minha orientação no programa da Jana é tu pega os livros. Na hora foi pegar o livro, não é pra pegar o livro. Loucura. Ele só tinha que fazer isso. Consegui pegar. Consegui pegar toda a frase. Esse é meu zagueiro. E ele é o zagueiro do meu time. Eu tô quebrado. O cartógrafo, por favor. Ah, tá, falando de uruguaio, o Rojo é uruguaio, né? Falando em zagueiro Rojo. que erra. Por vezes tem algum desajuste na linha de montagem. E aí... Do Nacional, oriundo do Nacional. Oriundo do Nacional. Não, ele assim, fez uma belíssima Libertadores pelo Estudiantes 2022, né? Mas ele teve uma Que lesão cai séria pro no joelho. 2023, né? Que cai pro Atlético Paranaense. Isso, do roubado. Roque. É, anularam anularam ele o golpe sai do Nacional que e o vai VAR pra onde? ajuda o Atlético Alemanha, Paranaense. né? Vai Não, pro antes ele tem uma passagem Hertha pra outro Berlim, time. não? Vai pro Hertha Berlim. Ele passou, Não, tem é que várias no histórias. Hertha- É quase um Forrest Gump, É? tem muita história. O Hertha Berlim. Não, mas eu acho que eu vou dizer que se o Coates jogasse no Inter não ia ser muito diferente. Não, Sabe o que me impressionou num desses vídeos dos jogadores, numa festa de aniversário lá do filho de um jogador, e tinha uma roda do jogador dançando uma música, uma cúmbia, um reggaeton, e o Rojo requebra, cara. Talvez, no campo né? ele é Quem sabe? Esse duro, cara. que nem o Peter Crouch, lembra? No inglês. Ele, mas assim, se for olhar os vídeos dele de 2023 no Estudiantes, ele não corria assim. Essa questão, que ele teve Razão uma- no joelho. ela tá muito ligada. Ele ficou mais de um ano sem jogar, né? Joelho é a base de tudo, mas- Munari. Mas o cartógrafo não é o Rojo. O cartógrafo é Segundo Castilho, Quem é esse cara? técnico do Barcelona de Guayaquil. Ah, Pra de quem terno, tá nos bonitão. acompanhando em vídeo Estamos pelo vendo YouTube, aí. Uma lenda. Espetacular. ele vestiu no último jogo do Barcelona de Guayaquil um smoking tigresa. Tá. Se ele fosse cantor de mambo, de salsa, ou um estilista, tudo bem. Pra treinador na beira É. do campo não E dá, ele, né? o Segundo Castilho, que foi um ex-jogador, chegou a jogar na seleção equatoriana. Isso. E agora nós estamos mostrando em vídeo, Acho que para ele quem joga tá, Copa de pra quem tá 2006, no Spotify, eu vou descrever. Ele tá agora com um smoking, É a Pantera mais mais justo, rosa, azul e preto, né? As Ah, azul e preto. cor de rosa, um rosa bebê, com a gola em preto. A gravata borboleta dá. é rosa. Podia Mas a botar um história smoking desse aí é pra que ver chamou na a sala de atenção. E redação. agora, O smoking branco. acho que esse da estreia da Libertadores. Contra o Corinthians, Contra não o é? Corinthians, na estreia da pré-Libertadores, ele está com a calça preta, o paletó, que é tudo modelo smoking. Ele gosta desse corte. É a mulher dele que veste, né? Branco, com ele disse que- detalhes em preto, colete. Lembra um colete, pouco o Dunga, lembra o Dunga naquela primeira Que a filha passagem dele pela fazia, né? seleção? que a filha dele... Mas a filha era estilista, mas, né? mas o Segundo Castilho é muito mais ousado. Bem e é um mais. bom técnico. Não. E ele tem um tipo físico, ele é Sim, grandão. um típico negro caribenho. Porque ele é um cara Eu não sabia alto, que ele era forte. uruguaio. Não, ele é... Não, equatoriano. Ah, tá, Jogou achei que era jogou- uruguaio. Não, O problema é ele de- Por que nós estamos falando Nem- desse cara aqui, É. cara? Porque ele é o cartógrafo. O cartógrafo é o Ah. destaque da semana. Como tu não vê nos Não vê programas, nunca. É o destaque da é semana. o destaque da semana. Mas ele, torci muito pra ele na semana, mas ele perdeu, né? Pro River Plate. Perdeu pro River. Não, mas foi difícil, 3-2, né? É, mas em casa tinha que ganhar, né? Ele tem 4 pontos agora o Barcelona, o grupo tem o River Esse é o com grupo 8. da morte, com o Del Valle junto, né? Com o Del Valle, esse grupo, o Corinthians, o Barcelona já tirou o Corinthians, né, da Libertadores. E o curioso é que nesse dia que ele estava vestido de onça, é o jogo contra o River. E aí a TV Argentina mostrou que o Gajardo vai cumprimentar ele, né?
E antes do jogo, sempre cumprimenta o treinador rival. E depois, quando o Gallardo volta pro banco do River, ele fala alguma coisa pro auxiliar, assim, rindo. Que obviamente era da roupa, né? Não era alguma coisa do jogo, assim. Mas é Só uma- que ele tapa a boca. Mas Agora- imagina, tu sai dali do vestido, do túnel, vai cumprimentar o treinador adversário, o cara tá vestido de onça. Não dá. Não, e é um smoking de outro. Agora, não, mas tu tem que ter personalidade. Não, tu tem que ter. Não, tem que ter. Tem que ter. Aí que tem nego eu. Cara, na minha viagem, que eu fiquei fora, eu comprei umas camisas de verão lá. Tá. Mas mais, Ah, legal, tu já veio em Já algum vim. sala de redação? camisa mais estampada, assim. Eu entrei no prédio, o porteiro, pô, que camisa. E o Pedro Ernesto, Aí que eu te passei, disse? cada um que eu passava, bom, que camisa, hein, seus culhões. Isso aí não fala português, não, seus culhões. Todo mundo, tu tem que ter coragem. Tem. Tu tem que ter coragem. Parabéns. Entendeu? Pra Eu uso usar umas uma camisas roupa floridas, daquela. mas aí quando eu tô de folga, vou na Quando cidade dá pra baixa tomar Cuba, uma cerveja. quando dá pra Cuba vou de férias. Cuba, fumar um charuto. É. Mas enfim, tu tem que ter. Imagina o segundo Castilho, cara. Claro que os jogadores não devem falar nada pra ele, mas né? entre os boleiros. Não. É que ele tá bem, Não, né? entre os Líder do goleiros, Cara, campeonato. imagina o segundo Castilho treinando um dos grandes de Porto Alegre vestindo Ah, essas não, roupas. não dá. Como é que seria o programa que tu participa às Imagina 13 ele horas treinando no no sala de Uruguai. redação? Não, não. Ah, não, o pera aí. Coronel Amorim enquadrava ele com essa roupa. Imagina, Um abraço, Coronel cara, o que seria O, Biel, Porto o Alegre. Bielsa é endeusado porque ele usa um abrigo gigantesco lá, todo mundo quer aquela jaqueta. E porque não. E fica, agora não fica mais agachado, né? É, Agora ele sentado senta no cooler. no cooler de Gatorade. O Bielsa vai pra Copa do Mundo, não vai cair antes? Cara, talvez o grupo derrube ele, né? Tá feia a coisa. Aliás, o goleiro, a minha grande curiosidade na data FIFA é se o goleiro do Uruguai vai jogar. No Rocher? Rocher. Não, não Porque tem. tá sempre fraturou machucado. o dedo, né? Não tem como imagino jogar. que sim. Mas, Quem é o reserva? tem o... Campanha? Não, Campanha já foi, já. Tem o Santiago Meli, que é o goleiro do Júnior Barranquilla, da Colômbia, e tem o Franco Israel, que é o goleiro do Sporting Lisboa. Talvez Mas- o Israel. Mas se convencer bem direitinho, o Muslera joga. Pode ser. O Muslera tá O jogando Carine, Galatasaray, o né? Carine Tem não tem chance 44, de né? voltar. Não, o Carine não. O Carine é empresário agora. Né? Tem Sebastião Vieira também foi goleiro do Vitória da Sim. Bahia. Foi goleiro no Uruguai há muito tempo, Sim, né? também. Era ele e o Carine se revezavam, assim, Exato. os dois frangando. Agora sim, Munari. O livro na estante. Aqui. Ah, A Bíblia. Chegou o momento. O Só esse, som. só esse aí. Esse e o outro é pra próxima Só semana. dos uruguaios. Estamos filmando aqui? Nosotros uruguayo. Aí, olha, te olha naquela tela ali. Pra quem tá no Spotify, o Munari tá mostrando futebol ao sol e à sombra. Essa é uma versão em português da LPM. A LPM que publicou todos os livros do Galeano aqui no Brasil. E aí são crônicas do Galeano sobre a grande paixão dele, né? Futebol. E é um livro muito legal, bom de ler, porque são crônicas curtas. E tu vai deliciando aquilo, daqui a pouco tu percebe que tu já tá no fim do livro. Ele começa lá atrás, nas possíveis origens do futebol. Então ele fala no futebol se desenvolvendo, por exemplo, na América Central, onde os índios batiam com o quadril numa bola de látex. E que pode ter sido a origem do futebol. Os chineses faziam bola de papel. Que jogavam com a cabeça dos, Eu acho dos legal que adversários. tem um Chutava a cabeça tópico do para cada adversário. posição. Né? Então tem Isso. lá o atacante. Porque a origem E da aí chilena, vai por que falar. que se usa o termo chilena? Ah, sim, o chileno, né? É, o gol olímpico. Aliás, é muito tivemos legal, o baita golaço livro. do Montiel do Independiente, o gol prêmio Puskás do argentino. Sim, uma bicicleta da Estamos meia de lua. chilena. Contra o Montiel, Rivadavia. Contra o Montiel, Rivadavia. irmão do lateral direito do River Primo. hoje, né? Primo. Que fez o gol do título. E esse livro, esse aí que eu tenho, ele já tem a Copa do Mundo de 2002 e 98. É. Ele foi atualizando, porque o Galeano, quando Tem chegava... uma versão amarela, eu acho que é a nova, né? Quando chegava período de Copa, ele colocava na casa dele, que é um ponto turístico, todo mundo passa por ali, uma placa dizendo fechado por motivos de futebol. Por motivo E aí de ele futebol. parava para ver os jogos da Copa e Sensacional. para depois escrever sobre a Copa do Mundo. E assim, o que me chama a atenção são as figuras que ele usa Uhum. para trabalhar com texto de futebol. Algumas até usei muito nos meus Aqui textos. estou e cheguei a essa parte por coincidência, Mundial 86. Agora eu vou continuar. Agora pode ler. Vai ler? Tem o Vamos capítulo acabar do aqui que ele Diego vai ler aí pela também. primeira vez. Ele sabe ler. Tem o Olha só, o tem Munari o sabe capítulo ler. do Diego aí, tu vai achar também. O maior de todos os tempos. O maior de todos os tempos. Assim, maior que Pelé, que todo mundo junto. Maior que O Garrincha, Galeano- o maior que... Sabe o quem? Leônidas é melhor Sabe- que esse Maradona aí. Sabe quem era o rapaz? maior pro Gaviano, né? Maradona. Maior quem? Pra ele, Maradona. Pesquisa sobre teus ídolos que eles dizem. Mas não é meu ídolo, galera. É um cara que eu não. admiro. O meu ídolo é Edson Arantes do Nascimento. Bom. Tá? E depois, a minha ordem, Pelé, Leônidas da Silva, Garrincha, aí depois o Maradona Olha que e o Messi. Romário diz que ele jogou mais que todos, né?
Mas O Romário, só o PV jogou mais jogou que ele. muito o Romário, mas não, calma. A produção, quem joga muito é a Janaína Willi. A produção é dela e do Rafael Ramos. A técnica é do Leandro Carvalho. A sonoplastia é do Paulo Fraga, um guerreiro, e Rafael Lindemann. Siga o Mapa da Copa, nossa plataforma de áudio preferida. Deixe as 5 estrelas na avaliação e ative, Felipe, o sininho para receber... para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Também deixa o teu like na transmissão do Mapa da Copa no YouTube. Essas carinhas lindas aqui, ó, o Munari tá lendo agora. Olha só como ele é comportado. Ó. Estou vendo. Em algum momento do dia ele para, né? Pedro, olha pra câmera, essas carinhas lindas, Felipe. Todos nós estamos na sua tela, no seu celular, no seu tablet. Olha que perigo. Não, isso espanta mal olhado. Se tu ligar na sala de casa e deixar sem áudio, Tira um espanta print, mal bota olhado. na parede. Então deixa o teu like na transmissão do Mapa da Copa no YouTube e aproveita para seguir o canal de GZH. Tu assina o canal, tu curte, tu compartilha e sempre que tiver um vídeo novo, vai tocar lá, vai ativar lá o pushzinho no teu celular. Tive dificuldades, Pedro, tu que é um uruguaio, tive dificuldades lá no Peru para explicar. Porque eu entrevistava as pessoas e me perguntavam, para encerrar, aonde eu acesso essa entrevista? É em GZH, em espanhol. GC Tache. Não sei. Ache, não, é É que aí tem que ver o G com a combinação, se Esculhambei ele é Ré ou se ele é X, depende de qual depende letra do lugar, é. mas é O GZ, GZ. Ia ficar uma confusão, né? Eu me confundi também. GZ. É. Resetar. Enfim, tá lá. É isso. Assim como nós estamos aqui nos despedindo. Leu, meu amor? Que Tá nem o tudo zagueiro do bem Inter, aí? que é... Tá tranquilo? Descobrimos como acalmar o Munari. Um livro. Qualquer coisa que Mandem um livro para Cristiano Munari e salve a nossa vida. Tchau! Vai.